Dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, um som como um vento impetuoso encheu a casa onde o grupo se reunia. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles e começaram a falar em línguas diferentes da sua, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então, o que acontece? Chegamos no capítulo 2, ele diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, como ele já trouxe aqui nesse parágrafo, o dia de Pentecostes era o 50º dia, eram 50 dias depois da Páscoa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso quer dizer que os discípulos eles estavam aguardando, como Jesus disse, a promessa se cumprir. Verso 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então nós vemos aqui a descida do Espírito Santo para a igreja. Ali começa oficialmente o ministério da igreja. Porque o ministério da igreja, ele é direcionado pelo Espírito Santo. Começou agora a dispensação do Espírito Santo atuando na igreja. Jesus havia se retirado, mandou o Espírito Santo como consolador, mandou o Espírito Santo para viver na igreja e dar força, poder à igreja para pregar o Evangelho. E agora os próprios discípulos, os próprios apóstolos, eram que assumiriam a liderança da igreja e que assumiriam a responsabilidade de anunciar a pregação do Evangelho. Então, nessa descida do Espírito Santo, nós já vemos ali no primeiro evento a pregação do Evangelho sendo anunciada a todas as nações de uma forma simbólica. Porque naquele dia da festa do Pentecostes estavam reunidas pessoas de todas as nações. E ali essas pessoas tiveram a oportunidade de ver a obra do Espírito Santo na vida dos cristãos. Os discípulos, os apóstolos ali foram cheios do Espírito Santo. E cada um deles era levado pelo Espírito a pregar o Evangelho na língua de uma daquelas pessoas, ou de um grupo de pessoas daquelas nações que estavam ali. Então, tinham várias nações e para cada nação tinha alguém no meio da igreja, movido pelo Espírito Santo, pregando o Evangelho na língua materna daquela nação, na língua falada por aquela pessoa. Onde é que nós podemos, então, ver isso, Versículo 5 diz: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações de debaixo do céu. Veja que nesse versículo aí, ele diz assim, que estavam habitando em Jerusalém judeus, aí são os judeus que eram de descendência judaica, os judeus puros, vamos assim dizer, nascidos e criados no judaísmo e fiéis aos princípios do judaísmo, mas também ele diz o quê? Que estavam homens piedosos. Esses homens piedosos eram os homens tementes a Deus, eram gentios que eram admiradores e seguidores do judaísmo, mas não tinham aceitado ainda a circuncisão, não tinham aceitado a circuncisão. Então, eram chamados de tementes a Deus ou de piedosos. E encheu toda a casa onde, vindos de todas as nações e debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, aquela multidão, que aqui no versículo 6 ele diz que era uma multidão que afluiu, ou seja, se dirigiu ao lugar onde a igreja estava, eles viram aquelas vozes
várias línguas, várias pessoas pregando em idiomas diferentes. Então, eles correram para lá para ver o que estava acontecendo, ficaram admirados com aquela cena, com aquela situação. E no versículo 5 diz que eram pessoas vindas de todas as nações de debaixo do céu. Então, todas as nações que existiam naquela época tinha alguma pessoa ou algumas pessoas ali presentes. E isso representa o quê? A pregação do Evangelho chegando aos confins da terra, o Evangelho sendo anunciado a todas as nações, como era profetizado nas Escrituras.